Graça e paz, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for assistir isso aqui, mas continuando o Código dos Profetas, eu vou estar traduzindo alguns livros bem antigos para vocês aqui, do espanhol para o português, e não adianta eu ficar fazendo aqui resumos, né? Acho melhor vocês ouvirem, né? Alguns foram bem difíceis de encontrar, tá bem? Mas eu consegui uma fonte aqui. Hoje eu vou estar traduzindo para vocês aqui um livro bem antigo do Kenneth. Eu não tenho muito tempo para isso, né? Porém eu vou me esforçar e vou fazer em partes, tá? Talvez em 2 ou 3 partes para você poder ouvir. A tradução não é lá a melhor de todas, mas já tive morando com um mexicano por alguns meses nos Estados Unidos, né? E também tive pregando na Bolívia em alguns dias, e isso me ajudou um pouco, lendo alguns livros e jornais em espanhol, né? Não estou ainda pronto para fazer no inglês, mas estou em desenvolvimento, tá? Então eu vou estar aqui hoje apresentando para vocês um livro bem antigo do Kenneth, La Medicina de Dios, né? A Medicina de Deus, livro muito forte que eu estou lendo de novo. Os famintos pela unção vão estar ouvindo eu falar aqui, os famintos pela sanidade, pela saúde, né? Então eu vou estar apresentando uma parte em vídeo e outra parte eu vou fazer em áudio, tá? Tem um gravadorzinho, às vezes eu não estou aqui, a internet não é boa e eu consigo estar na cabana de oração, no monte, continuar a tradução para vocês, tá bem? Então aqueles que são famintos mesmo, saibam que por mais que muitos critiquem o Kenneth Hagin por ter uma unção diferenciada, né? Queridos, eu sei bem o que esse homem pregou, né? E continua pregando para nós através de livros, através de profecias, né? Por ele manifestar um nível muito alto de poder, alguns pastores religiosos e tradicionais dizem que ele é herege. Por quê? Ele envolve até aquela unção do riso, sabe? A Bíblia diz que na presença do Senhor até tristeza salta de alegria. Ele entrava nos ginásios cheio de pastores, os pastores começavam a rir, né? Começavam a se embriagar no espírito, tudo isso é bíblico. Mas para o religioso tudo isso não existe, porque ele passa por cima de trechos bíblicos, né? Como esse, né? Não bebam vinho que leva à devassidão, que leva à orgia, que leva à libertinagem, né? Mas embriaguei-vos do meu espírito. Eles passam por cima disso e não querem viver o sobrenatural de Deus. Esse homem tem, pelo menos em português, que eu tenha colecionado, 61 livros, fora alguns em inglês que não traduzido para o português e alguns em espanhol. Não traduzirei só deles, mas também alguns antigos da Kathleen Kuhlman e de outras pessoas aí de 1960 e poucos para frente, 1950 para frente, tá? Muitos livros top. O evangelho não fica velho, né? O evangelho ele está sempre atual, né? Porque a Bíblia é atual. Eu lembro quando um budista disse assim para mim, você deveria ler livros mais novos, né? Você deveria ver livros mais recentes. E eu digo, será que existe alguma coisa mais recente que a Bíblia? Perdão. Tá, é ao vivo, é assim, não vou editar não. Amém? Vou colocar um fundinho aqui pra gente ir charolando. Não tem como ler esse tipo de livro sem chorar, sem sentir a presença, tá? Então aqui eu não quero profissionalismo, eu quero espiritualidade, tá bem? É diferente, tá bom? Vamos lá. La Medicina de Dios, né? Kenneth Hagin,
A menos que indique o contrário, todas as citações bíblicas são tiradas da versão Reina Valera revisada de 1960. Tá? Esse livro aqui tem data de 1982 pela Rhema Bible Church. Tá? Alguém não toque para ele para mim, estou gravando. Tá? Por favor. Tá? O escudo da fé, Faith Shield, é uma marca registrada de Rhema Bible Church, tá bem, querido? Como tem todos os direitos reservados, então já fiz menção a eles, tá? Isso aqui hoje é de suma importância para os ministros do Brasil, para quem trabalha com unção, com dons espirituais, tá bem? Então eu senti muito forte isso de Deus, não ganho nada com isso, nem com views, nem com YouTube, é para você que quer crescer espiritualmente. Tá bem? A medicina de Deus. Filho meu, esteja atento às minhas palavras, inclina os teus ouvidos aos meus caminhos. Não se apartem dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida aos que as falam e medicina a todo o seu corpo. O top do livro é isso aqui, né? Elas são vida aos que as falam e medicina a todo o seu corpo. Provérbios 4, 20, 22. Amém, queridos? A última frase dessa escritura bíblica nos diz que a palavra de Deus é medicina para todo o nosso corpo. Deus está interessado, em nos sararmos, né? Se nós estamos enfermos. Também Ele está interessado em nos mantermos sãos. Deus ha provido sua medicina para a nossa saúde, para a nossa sanidade, através da sua palavra. O que inclui essa provisão, eu lhe pergunto? Quais são nossos direitos? O que é, na realidade, que nos pertence em relação à saúde física, né? O que está envolvido? Como podemos nos assegurar com exatidão de que o que nos é garantido através da palavra de Deus concernente à saúde, né? Somente há uma forma: o estudo constante, cuidadoso, diligente, reverente e em oração da palavra de Deus. Amém, queridos? Aqui a gente sai do meio de uma teologia, tá? Para o meio do nível de fé, para o meio do nível de crença, a qual nós vamos adquirir saúde física. Então, deixa eu fazer um parêntese aqui. Começou já a descer aqui, ó. O que é necessário para a autocura? Quero ir direto no assunto. Vocês vão ver aqui uma história. Por que é tão importante, apóstolo? Porque é até difícil pregar sobre isso, tá? É um nível de fé bem alto, mas tem como você chegar. Você que está enfermo, você que já recebeu ministração de homens e mulheres de Deus, não conseguiu a cura, vamos tentar conseguir diretamente na palavra. Amém? Aqui, Kenneth Hagin encontra seu testemunho. Eu nasci enfermo. Eu nasci enfermo e nunca tive uma niñez normal, né? Uma infância. Nunca corri ou joguei, né? Como os demais niños. Nunca corri ou joguei com as outras crianças. Nunca tive uma boa noite de descanso. Nunca gozei de um dia de boa saúde até chegar aos 17 anos de idade. De pequeno até mais tarde jovem, eu me sentava e olhava ao redor de mim, surpreendido e admirado das coisas que as crianças normais podiam fazer. Meu maior desejo era gozar de boa saúde, né? E na idade de 15 anos me vi obrigado a permanecer em cama. Foi nesse leito de enfermidade onde permaneci durante 16 meses que me dei conta que se tinha algum remédio que eu poderia ter, seria a Bíblia. Tendria que ser em Deus, teria que ser em Deus.
tá? Não poderia venir de nenhuma outra fonte, não podia vir de nenhuma outra fonte, até que a ciência médica me havia dado por incurável, e os médicos não podiam fazer mais nada. Queridos, aqui eu quero fazer um extra, um parêntese, de dizer para você que isso é magnífico, isso é extraordinário, né? Os médicos chegar para você e dizer, seu caso é incurável, seu caso não tem jeito, né? E lá desenganar você. O Kenneth Hagin recebeu uma notícia assim, né? Teve que chegar até o mesmo ponto de morte antes de fazer o que eu recomendo a você. Ele teve que chegar até o limite da morte, né, para recomendar algo para você, para que você faça. Junte a palavra de Deus de uma forma constante, cuidadosa, diligente, reverente, em oração, e descubra o que a palavra de Deus tem a dizer acerca desse assunto. Quase esperei tempo demais. Se minha condição não me vier oferecido o tempo necessário, ele supõe que eu viera ido para a eternidade. Ele quase bateu as botas. Sem dúvida, já que a condição minha piorava lentamente, teve um tempo para estudar um pouco e descobrir o que Deus dizia com respeito a esse assunto. Sabe por quê? Às vezes temos que desaprender, esquecer certos ensinamentos. Lembra que eu falo de vacas sagradas que você tem que matar, que são ensinos antigos, tradições que invalidam a palavra de Deus no nosso treinamento de cura, tá? Online, né? Esquecer alguns ensinamentos antes de poder aprender e acertar outros ensinamentos. Nossa mente tem sido nublada e cheia de um montão de ideias erradas. Cada vez que eu encontrava uma boa promessa na palavra de Deus, o diabo me dizia, isso só pertence aos judeus, isso não pertence às pessoas de hoje em dia. E eu não sabia se era certo ou não. Me via obrigado a esquadrinhar, que é esquadrinhar, né? Pegar quadrinho por quadrinho das Escrituras até poder encontrar uma porção bíblica que me satisfizesse, que me provasse o ato de que pertencia a mim, né? E usando o texto, filho meu, esteja atento às minhas palavras. A palavra de Deus não pertence somente aos judeus. Graças a Deus, a sua palavra pertence a todo o seu povo. Amém? Vamos para o próximo capítulo. Shalom, amados, capítulo 2, Medicina de Deus. Instruções para tomar a palavra de Deus. Instruções para tomar posse da palavra de Deus. Suponhamos que você vá ao médico e ele te deu uma receita e diz para você: tome 2 cápsulas 3 vezes ao dia antes das comidas. Se você quer que a medicina faça efeito, tem que seguir as instruções ao pé da letra. Sabia você que Deus dá instruções para tomar a sua receita? Tá? Para que você tome a receita dele. Eles não receitam sua palavra para a nossa saúde. Ele nos diz, minhas palavras são vida aos que falam e medicina todo o seu corpo. Provérbios 4, 20 a 22. A medicina inclui, na vida normal, aquilo que vai beneficiar para quem a tome, né? Você poderia ir ao médico e te dar uma receita, ele podia chegar em casa e colocar os medicamentos em cima da cômoda e também colocar em cima da mesa ali no período da noite, né? Você podia chegar ao doutor dizendo, eu não compreendo, eu comprei a medicina que o senhor me receitou, eu paguei por ela, mas estou piorando. E o doutor lhe perguntaria, mas você está tomando de acordo com as instruções que eu te dei? Aí você responde, bom, eu comprei o frasco, coloquei ali, mas eu não tomei, eu deixei do lado da cama, né? Eu tenho feito que a medicina fique do meu lado, né? Isso não quer dizer que ela vai ter algum efeito necessário que eu a tome. Do mesmo modo, a medicina de Deus beneficiará aquele que vai agir através dela. A palavra de Deus não vai
beneficiar você pelo você ter colocar a Bíblia em cima da cômoda, né? Ele não vai beneficiar você por ter a palavra de Deus. Tampouco vai beneficiar por você memorizar certos versículos, né? E nem por você dizer, eu creio que a Bíblia é inspiração divina. A única forma de que a palavra de Deus lhe beneficie será formar parte do seu ser, do seu coração, do seu espírito. Isso não sucederá simplesmente lendo ou ouvindo a sua palavra, mas meditando nela, pensando nela, alimentando-se dela, até que chegue a ser parte do seu ser interior, do seu próprio ser. A medicina de Deus é a sua palavra, e a continuação lhe ofereceremos, né, com as instruções para tomá-la. Amém? Quando a Bíblia diz, Hijo mío, está atento a minhas palavras, tá? Filho meu, esteja atento às minhas palavras. Isso não quer dizer esteja atento às minhas palavras. Suponhamos que me encontro com um amigo no centro e o chamo, né, para ele caminhar um pouco comigo, digo para ele, espera um momento, eu quero falar com você. Ele fala, não, irmão Hagin, não posso falar agora, eu tenho uma reunião no final da rua e eu já estou com 10 minutos de atraso, tenho que atender esse assunto agora, não quero que você fique chateado comigo, mas estou muito ocupado, né? Aqui diz, le gostaria de falar comigo, né? Ele gostaria de falar com a pessoa, desfrutar da sua companhia, mas de toda forma, algo tinha o primeiro lugar. Algo tinha o primeiro lugar, tá? E às vezes a gente faz isso com Deus. A gente coloca outras coisas em primeiro lugar e coloca as coisas de Deus de maneira secundária. Amém? A doutora em medicina Liliana B. Yeoman, né, la qual recebeu saúde divina para si mesma e mais tarde dedicou sua vida ao serviço e ao ensinamento desse tema, dirigia o que chamavam de classes de cura durante o dia. Ao que levava a cabo seus cultos de avivamento espiritual, ela escreveu em algum dos seus livros o seguinte: quase que me enfadei, que me tornei cansada em várias ocasiões, já quando estávamos estudando a palavra de Deus acerca de um tema tão importante como a saúde do corpo, e me dou conta que a gente não prestava a mínima atenção. Se distraíam, olhando os inários, fixando sua vista no espaço, olhando pela janela, mastigando chiclete, né? E logo essas mesmas essas pessoas queriam que orasse por oração de fé por elas, né? Elas não querem fazer nada por si mesmas. Deus quer que seus filhos cresçam espiritualmente. Ele já tem provido os meios mediante os quais podemos crescer. O Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, disse: desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual não adulterado, porque por ele vocês vão crescer. 1 Pedro 2:22. Deus quer que cada um de seus filhos cresça espiritualmente, que desenvolva uma vida de oração, que desenvolva uma vida de fé, até que possa estar firme por si mesmo, até o ponto em que deixe de ser um bebê espiritual, tendo que depender dos outros para que orem por ele, a Deus Pai, para que exercite sua fé por ele, para que consiga sua própria saúde. A gente estava falando isso com o pastor Onadir agora há pouco, sobre conseguir a própria cura, a autocura. E esse livro tão antigo está falando exatamente disso, exatamente agora. Tá, completa aqui para mim com essa água aqui, ó. Me preocuparia se eu não soubera mais a respeito da oração e tivesse mais fé hoje em dia do que há 30 anos atrás. Nesse dia em que vivemos, temeria não saber que me podia suceder, mas graças a Deus podemos andar com Ele, podemos andar com Sua palavra
pode chegar a ser mais real este ano que o ano anterior. Podemos aprender a orar até o ponto em que nossas orações possam ser mais afetivas esse ano que o ano anterior. Nossa fé pode ser maior este ano que o ano anterior. Incluso Deus mesmo pode ser mais real para nós esse ano que o ano anterior. Se fazemos o que Ele tem dito: filho meu, esteja atento às minhas palavras. Não só de pão viverá o homem, sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4,4. Deus disse: esteja atento às minhas palavras. O que isso significa? Põe as minhas palavras em primeiro lugar. Também significa: presta atenção às minhas palavras, deseje tudo no demais e toma minha palavra. Amém? Inclina os teus ouvidos a mis razones. Está dizendo aqui: inclina os teus ouvidos às minhas razões, às coisas que eu digo, às minhas instruções. Deus disse: inclina os teus ouvidos aos meus ditados. Abre os teus ouvidos ao que Deus tem a dizer. Puede que alguém diga, pero no lo entendo. Pode ser que alguém diga: não entendo. Deus não nos pede que entendamos sua palavra, simplesmente que lá creiamos. Pede que não entendamos ele, porque muitos princípios bíblicos funcionam, mas graças a Deus que los fazem porque cremos. Desde o ponto de vista intelectual, não podemos explicar a forma em que fomos nascidos de novo, ao crer em Senhor Jesus Cristo, receber-lhe como nosso Salvador, confessar a Ele como nosso Senhor. Tampouco podemos explicar a forma em que o Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Sem dúvida, graças a Deus, assim é. Amém, queridos? Aqui Deus está explicando a autocura. Não poderíamos explicar a forma em que uma pessoa é cheia do Espírito Santo e fala em línguas, mas graças a Deus assim é. Do mesmo modo, não poderíamos explicar a forma em que a saúde divina, a cura divina ocorre, mas sem dúvida, tá? A gente sabe que ela funciona. É a fé faz ela funcionar. Esse é o motivo por qual Deus disse: ponham minhas palavras em primeiro lugar, atende às minhas palavras, inclina o teu ouvido à minha palavra, já que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, aqui são chaves. Você pegou? Você entendeu o que nós estamos falando? Ou está só entrando pelo um ouvido e saindo pelo outro? Esse livro aqui é raro, é um achado, já não tem mais traduções dele, nem na nossa língua, nem em outras, já não é mais vendido. E tem pérolas aqui, tá? Pérolas tão fortes ao nível de que o próprio Reagan foi curado de uma doença terrível. E nós vamos ser curados ou nós vamos esperar a cura de alguém? Tem gente que espera a cura em Deus a vida inteira e não recebe. Por que, apóstolo Ronaldo? Não creia, já está dito aqui, tá? Põe as minhas palavras em primeiro lugar, atende às minhas palavras, inclina teu ouvido para minhas palavras, já que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que você vai levantar a sua fé? Ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. La fé es la llave, a fé é a chave, es el secreto, é o segredo. Fé era la llave em las sanidades que Jesus efetuou quando estava aqui em la tierra. A fé era a chave das curas que Jesus efetuou quando estava aqui na terra. Amém? Tem muitos caminhos para a cura, mas aqui nós estamos estudando um. Muitos não, são 5. Amém? Você vai conseguir pela fé, pela unção, pela autoridade, por anjos e pelos dons de cura. Tá bem? Você consegue através de diversas maneiras, mas a mais comum é essa, que está nos explicando como operar. Amém? Jesus disse ao centurião: vê e como Cristo te ha feito. Tá? Naquela mesma hora o seu criado foi sarado. Quando a mulher com o fluxo de sangue tomou seu manto, Jesus lhe disse: filha, tua fé
te deixou sana. Vá em paz, que a tua fé, que a tua cura continue, tá? Jairo veio a Jesus com a causa da tua filha, a qual estava a ponto de morte, e rogou a Jesus dizendo: vem e põe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Vem e põe as mãos sobre ella, para que seja salva e viverá. Mientras, aunque Jesus se dirigia até a sua casa, a mulher com o fluxo de sangue veio e tocou o seu manto e foi sarada. Olha como Jesus agia. Ele estava indo, até a casa de Jairo. Isso, até a casa de Jairo. E a mulher com fluxo de sangue tocou nas vestes dele e foi salva. Assim é nos nossos dias. E não é soberba, não é se exaltar. O que é isso aqui? Obediência. Se você andar como Jesus andou, obedecer o que ele pediu, você vai ver que a sua vida vai ser uma sequência de milagres muito grande. Amém? 2 cegos seguiram Jesus até a casa de Jairo, clamando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de nós outros, tem misericórdia de nós. Mas Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles responderam: sim, Senhor. Então ele lhes tocou os olhos, dizendo: de acordo com a vossa fé. De acordo com o quê? Tem chaves aqui. Com a vossa fé. E assim aconteceu. Os ha hecho. Assim aconteceu. E sus ojos fueron abiertos. Seus olhos foram abertos. Assim aconteceu. Existem chaves de fé aqui tremendas. Mas você está executando ou você está agindo como religioso? Os religiosos não recebem. A fé é o que faz que a cura divina funcione. Deus nos tem dito exatamente como vem na fé. A fé vem pelo ouvir, queridos. Amém? Nunca pude compreender o motivo por qual os cristãos, especialmente cristãos cheios do Espírito Santo, se tornam enfermos. Tá? Eles não têm tempo para averiguar o que Deus diz a respeito disso, nem para atender o que ele disse. Em vez de prestar atenção no que Deus nos disse, prestam atenção na opinião dos outros. Tem uma chave muito forte para você que é ministro de cura. Muito forte aqui, não dar atenção para a palavra dos outros, até no extremo do médico. O médico, por exemplo, deu para o Kenneth Hagin aqui um tempo de vida. Falou: não tem como você ser curado, você vai morrer daqui tanto tempo. Ele deu atenção para as circunstâncias, para o que os seus olhos viram, para que os seus ouvidos ouviram, para que a sua mente imaginou, para que o Satanás jogou na sua mente, ou ele deu ouvidos para a palavra de Deus? Deus diz: inclina os teus ouvidos para minhas palavras. Amém? Aqui está muito forte. Nós temos que inclinar os nossos ouvidos para Deus e fechar os nossos ouvidos para Satanás. Atender ao que Deus disse. Amém? Há alguém que ele tem... Não, perdão. Há algo que Deus tem que dizer-nos a respeito das enfermidades? Muito. A continuação, eu lhe mostrarei vários exemplos, E no capítulo 4 nós vamos encontrar mais. Sua palavra diz: ele mesmo tomou nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém, queridos? Como Deus ungiu com ele o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como ele andou fazendo bem e sarando a todos os oprimidos do diabo. Atos 10:38. Aqui vemos que Deus trata a enfermidade como opressão de Satanás. Não se apartem as minhas palavras dos teus olhos, tá bem? A gente já passou por isso,
tá? A gente entende o que o Kenneth está tentando passar para nós aqui, mas se você se vê enfermo, se vê sem saúde, se vê piorando, é porque a palavra de Deus tem sido apartada de diante dos seus olhos. Está vendo algo diferente, e se está vendo a si mesmo de acordo com Deus, você vai ser curado, tá? Ninguém me disse qualquer coisa. Eu não tive ensinamento acerca do tema. És maravilhosa a forma que o Espírito me guiou. Era um guia inconsciente. Recordo, sem dúvidas, ao ponto decisivo em meu próprio caso, o qual me levou a receber a cura para o meu corpo. Ocorreu no mês de março, no 12º mês da minha enfermidade, já que passei um total de 16 meses em cama. Queridos, olha que tremendo que foi. Ele passou 16 meses na cama, quase 1 ano e meio. Durante os 11 meses precedentes, eu me vi morto. Vivi a mesma experiência 1000 vezes, ou provavelmente 10.000 vezes. Quando um está na cama, as 24 horas do dia são nada mais que fazer, excepto viver com os sintomas e com seus problemas. Tá? E pensar muito. Me vi piorando e morrendo durante a noite, quando as luzes estavam apagadas, todos estavam dormindo. Eu ficava sozinho com meus pensamentos e muitas vezes, noite após noite, me vi morto. Vi meu corpo. Isso mesmo. Vi ao diretor da funerária tomando meu corpo e levando para a funerária. Eu vi preparando meu enterro e colocando-me em um ataúde, acho que é numa... Não sei a tradução. Ataúde deve ser numa tala grande, sabe? Que negócio carrega o corpo das pessoas, sabe? Que você coloca as pessoas ali que estão mortas ou enfermas, né? E as carrega, né? Com o homem segurando, né? Eu vi o meu corpo ser levado nessa maca, queridos, perdão. Ataúde é maca. Los vi vendo a igreja e rodando a maca pela frente da igreja. Tinha uma capela, tá? Não é igreja, é capela, né? Los vi me vendo uma última vez naquela maca, né? E consegui os ver fracamente também. Vi a minha cara fria, pálida, me vi morto. Los vi rodando, né? Aí já com rodinhas, uma maca, né? Colocando para fora, né? Preparando um culto fúnebre. O coche fúnebre é carro fúnebre, tá? Funerária, né? Los vi conduzindo por la autópsia, né? E dirigindo até o cemitério Forest Grove, tá? Pude ver a sepultura recém-cavada. Eu vi as pessoas dirigindo-se até o terreno pertencente à família para ali colocar, né, as flores ao redor e dar os últimos rituais, né? Vi a minha família e amigos marchando, entrando nos seus carros e voltando para suas casas. Ele viu o enterro dele. Tá bem, queridos? Vi a maca descendo à sepultura, ouvi as terras caindo sobre a tampa do caixão dele, né? Vi enchendo a fossa de terra, amontoando flores em cima. Eu vi as flores murchar e morrer até desaparecer. Eu vi a minha tumba no cemitério, me vi morto. Vi as folhas das árvores murchar e cair em cima, né, do meu túmulo. Eu vi a chuva, eu vi o frio. Eu vi a neve do inverno. Vi a primavera chegar e os pássaros a cantar. Eu vi o sol de verão golpear a sepultura, me vi morto. Mas em certo momento eu recordo que foi depois de ler essa porção das Escrituras,
não se aparte os teus olhos. Eu sabia que isso funcionaria em mim, mas não podia compreender. Não havia ouvido a ninguém pregar acerca disto. Simplesmente eu tinha 16 anos, era um muchacho, um garoto, mas sabia que era a palavra de Deus e que ele disse: minhas palavras são medicina, são saúde para o seu corpo. E isso significa desde a ponta da cabeça até as plantas dos meus pés. Também sabia que 5 doutores me haviam dito que não podiam fazer nada, que eu deveria morrer. Sem dúvida, eu comecei a ver-me sano, sarado. Olha que mistério, queridos. Olha que forte esse aqui para quem está procurando uma cura desesperadamente. Me perguntei a mim mesmo, que estaria fazendo se eu estivesse são. E contestei: estaria pregando? Então disse: dá-me lápis e papel. E comecei a preparar sermões. Mais tarde somente predique um deles, lo demás não se podiam predicar. Sem dúvida, acabei enchendo uma caixa de sermões. Me vi curado. Se dá conta a lo que me refiro? Você se dá conta do que eu me refiro? Não deixe que suas palavras se apartem diante dos seus olhos. Por quê? Porque são vida. Guardas no meio do teu coração. E eu quero... isso quer dizer que ele mesmo, centro desse ser, no seu espírito, no seu homem interior, o salmista disse: no meu coração tenho guardado teus ditos para não pecar contra ti. E no capítulo 3 lhe darei um exemplo para que vejam como fazê-lo. Agora, bom, quais são os resultados? Graças a Deus, sua palavra produz resultados. Quais são os resultados de seguir estas inscrições? Os resultados são: porque são vida a luz que falam e medicina todo o seu corpo. Eu lo creio. Ele, no leito de enfermidade, sendo um muchacho batista, escrevi com tinta vermelha a primeira página de minha Bíblia. Meu lema: a Bíblia diz e eu creio. Isso é suficiente para mim. Ele escreveu com caneta vermelha na sua Bíblia que se a Bíblia fala, ele crê e é suficiente para ele. Quando leu a Bíblia, és a palavra de Deus. Por lo tanto, la creio. Quando eu leio a Bíblia, é a palavra de Deus, por isso que eu creio. Já está resolvido. Não há mais que discutir. Já que a Bíblia diz, suas palavras são medicina, são saúde para o meu corpo. Alguém me perguntou: irmão Heng, você não fica enfermo? No, bom, pero você sabe a lo que me refiro. E este homem era um pregador do Evangelho, cheio do Espírito Santo, e orava pelos enfermos. E ele me disse: te direi que eu tomo, que me ajuda muito. Eu lhe direi o que eu tomo, que me ajuda muito. É assim: me dou um discurso acerca do que tomava para seguir funcionando e para pregar o Evangelho com saúde. E logo me perguntou: o que você toma? E eu lhe disse: eu tomo o que eu prego, assim funciona em mim. Não sei como posso funcionar nos outros. Mas se não se encontra um tanto débil e cansado de vez em quando, tá? Diz que ele fica cansado, fica débil, né? Mas se sente enfermo, o que faz? Ele diz: simplesmente dobro a medicina, dobro uma dose, dobro a minha leitura bíblica e aí produzo o meu milagre. Amém, queridos? Tá vendo aqui como Kenneth Hagin foi liberto de tudo aquilo? Ele dobrou a leitura da Bíblia quando tinha problemas, né, enfermos, e aí ele era curado, tá bem? Ele dobrava aquilo que ele bebia, tá bem? Que era a palavra de Deus. E aí ele dobrava a medicação, e aí ele era curado.
Amém? Logo nós vamos para outro capítulo. Eu creio que isso vai fazer diferença na vida de muitas pessoas que estão procurando autocura, tá bem? E aqui não está exemplificado esse nome autosanidade, mas é isso que quer dizer, tá bem? Até o próximo vídeo. Compartilhe o vídeo, tá? Dê like aí, divulgue, porque isso aqui vai fazer bem para as pessoas. Até o próximo. Shalom, queridos, capítulo 3, né? La Medicina de Deus, Kenneth Hagin. Tá bem? Fazendo a tradução aqui para vocês, simultânea, tá? Instantânea. Joia? O capítulo 3 diz: a medicina de Deus deve ser aplicada desde o coração. A medicina de Deus, tal e como todas as suas provisões, por exemplo, a salvação, deve ser crida, acreditada e aplicada desde o coração, o espírito. Muitos leem certas promessas, e também podem recitá-las, tratando de atuar de acordo com elas, sem havê-las recebido no seu espírito. Eu sempre sigo o modelo seguinte: há alguns problemas pelos quais eu oro em seguida. Por exemplo, em março de 1952, me encontrava numa reunião no Texas. Patrícia, nossa filha, era pequena naquele tempo. Se lhe havia desenvolvido um quiste, um cisco cresceu no seu olho ali, um cisto, né? Antes de marchar-me de casa para dirigir-me na reunião no Texas, havia imposto as mãos sobre ela e orado, sem dúvida. Quando minha esposa me escreveu naquele dia, né, me disse que já tinha desaparecido. A mulher dele mandou uma carta para ele, tá? Ela me escreveu: Patrícia quer saber que dizer-lhe. O que vai ter que dizer a enfermeira quando visitar na próxima quarta-feira, né? Uma vez ao mês a enfermeira ia por todas as escolas públicas examinando olhos, ouvidos, né, e etc. dos alunos. Patrícia sabia que quando a enfermeira descobrisse, né, aquilo que ela tinha, deveria ir ao médico, né? No qual não havíamos feito. Assim que tudo o que Patrícia queria saber é o que dizer a enfermeira, né? Queridos, aqui é uma parte de que a enfermeira fala com a menina e tal, mas resumindo para vocês aqui, né? Milagre não se explica, né? A enfermeira quis perguntar como aconteceu e tal, a menina tentou explicar que foi através da imposição de mão dos pais, a enfermeira não aceita, e aí por diante, amém? Por quê? Porque ele tomou a palavra de Deus, a medicina de Deus, né? E a filha dele foi edificada, né? Recebeu a cura, e aí por diante, através do que o Kenneth Hagin se posicionou. Esse é o mesmo ensino aqui do Comando A, que a gente prega sobre posicionamento, né? Queridos, aí esse capítulo é pequeno, já entra o capítulo 4, que é medicina para meditação, tá bem? A cura na redenção. Certamente levou nossas enfermidades e sofreu nossas dores, e nós o demos por ferido por Deus, abatido, mas ele ferido foi por nossas rebeliões, né, moído por nossos pecados, e o castigo da nossa paz estava sobre ele, e por causa das suas chagas fomos nós curados. Isaías 53, 4 e 5, né? E sanou e curou a todos os enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quando diz: ele mesmo tomou nossas enfermidades e levou nossas doenças. Mateus 8, 16 e 17. Aí em 1 Pedro 2, 24. Quem levou
quem levou ele mesmo nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, sobre a cruz, para que nós, estando mortos pelos nossos pecados, vivamos pela justiça, e por cuja ferida fôssemos sarados. Cristo nos redimiu da maldição da lei, feito por nós maldição, porque está escrito: maldito ele que és pregado no madeiro. Gálatas 3:13, tá bem? De acordo com Deuteronômio 28:15 a 22, e 27 a 29, e 35:61, toda enfermidade e doença é uma maldição da lei. Mas glória a Deus, de acordo com Gálatas 3:13, Cristo nos ha redimido de toda maldição da lei. Amém? Todos esses versículos que eu estou citando aqui, se você guardar eles, tá bem? Se você meditar neles, se você comer eles, se você usar eles, você vai ser sarado, tá? A cura, a vontade do Pai. Pero yo soy el Señor, tu sanador, porque eu sou o Senhor, o teu sarador, teu curador. Êxodo 15:26. Mas o Senhor vosso Deus servireis, e ele abençoará o teu pão e as tuas águas, e eu tirarei de você toda enfermidade que há no meio de ti, e não haverá mulher que aborte, nem estéril em tua terra, e eu completarei o número dos teus dias. É a bênção do Senhor para nós, de Êxodo 23:25 a 26. Tá? 2 Crônicas 16:9, porque os olhos do Senhor contemplam toda a terra, para mostrar seu poder a favor de los que têm coração perfeito para com ele. 2 Crônicas 16:9. Por que eu estou traduzindo esse livro aqui para vocês? Vou traduzir outros. Tem muitas pessoas que me perguntam a autocura, e elas querem que eu garanta a autocura delas, tá bem? Por que eu não posso garantir a autocura delas, sendo que eu treino pessoas aqui no comando, pessoas saem daqui curando, saem daqui traindo também. A maioria das pessoas saem daqui, eu não sei que seta de Satanás que elas recebem o treinamento aqui, começam a operar nas suas igrejas, aí Satanás joga uma seta para ela bloquear todo o contato, ela rompe a aliança, aí ela sai de perto, às vezes sai da cobertura e não era hora de sair, aí apagam os sinais, apagam as coisas e acham que eu tenho alguma coisa, algum envolvimento com isso. Não, eu não tenho envolvimento com isso. Foram elas que receberam os comandos, tá? Elas que estavam sobre o poder de uma cobertura que já foi conquistado, e elas saíram dessa cobertura no tempo inapropriado. Se ela sai no tempo apropriado, ela tem as capas delas, está tudo certo. Mas porque elas começam a operar, elas não querem contar para os outros, não querem ter o mesmo coração discipulador que eu tive. Eu aprendi a ter esse coração porque eu aprendi com Cristo. Cristo falou e treinou pessoas, treinou 12, treinou 70, treinou 3.000 e enviou. E falou, vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores. A gente treina pessoas assim, mas dessas pessoas querem cortar toda a ligação. E aí acontece esse tipo de coisas, e eu não tenho nada a ver com isso. E as pessoas ficam indignadas, ficam chateadas, ficam, aborrecidas, porque se cessam os sinais, né? E aí elas querem culpar alguém. Quem? Eu. Eu, o apóstolo Lucélio, nós não temos nada a ver com isso. Nós estamos obedecendo à vontade de Deus de nos treinar, de treinar as pessoas, de fazer discípulos. Tá bem? Então, saia sim, mas o tempo que Deus te mandar. Ou não saia nunca, porque a amizade é bom sempre. Amém? E vamos continuar. Por que eu estou passando esse livro diretamente? Para que você pegue das fontes, das pessoas que mais conhecem. O Kenneth Hagin é um pai na fé para tudo isso, né? Tem pessoas que recebem dele, aí chegam no futuro e falam mal. Como falar mal do mentor? Não tem como. É de lá que se tirou o leite. Deveria honrar sempre, né? Eu fico às vezes até meio irado quando eu vejo alguém falando mal, falando que ele é herege, falando não é ele que é herege, é ele que foi muito profundo e quem fala é muito raso. Então chega a dar um ânsia de vômito, sabe? Vontade de vomitar aquela pessoa, de falar, para de imbecilidades, aprenda com quem sabe e cala-te, né? Imagina quem tem aí 70, 80 livros para você ler, né? Profundos, todos profundos, né? Quem nunca escreveu vai lá reclamar de quem escreveu, deixou um legado de 70 livros para nós. Nenhum brasileiro deixou um legado desse para nós. E aí
reclamam, né? Reclamam da bandeira dos Estados Unidos que está aí atrás também, né? Olha aqui, deixou todos os versículos todos resumidos para você ser curado, não é para ele ser curado, não, ele já tinha sido curado. Salmos 91, 10 a 16. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Lo saciaré de larga vida, lhe mostraré mi salvação, né? Não te sobrevirá nenhum mal, nem praga nenhuma tocará na tua tenda. Saciarei você para que tenha vida longa e lhe mostrarei minha salvação. Salmo 103, 2 e 3. Bendice alma minha ao Senhor, né? E no ouvides nenhum de seus benefícios. Bendize minha alma ao Senhor e não duvides nenhum dos seus benefícios. Ele é que perdona todas as tuas iniquidades e que sana todas as tuas dolências. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas doenças. Tá? Salmo 103, 2 e 3. Anote isso e leia dia após dia, que você recitar isso, tá? Ouvir isso, ouvir tua própria voz falando, vai trazer uma fé grande, vai destruir todas as enfermidades. Enviou tu palavra e los sarou, sanou, e los livrou de sua ruína. Enviou sua palavra e os curou, e os livrou da sua ruína. Salmo 107, 20. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, aunque fará tudo aquilo que eu quero, e será próspera naquilo para qual enviei. Tá bem? Isaías 55, 11. Forte demais, tem que ter decorado esse versículo aqui. A palavra de Deus desce do céu como a água da chuva ou a neve, que não volta para trás sem produzir o seu propósito, em outras versões, né? Aqui está Reina Valéria, eu citei NVI para você. Mateus 7, 11. Pois se vós, sendo os maus, sabeis dais boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que os pedirem. É Mateus 7, 11, mas comece pelo 7, 7, que vai ficar muito mais interessante, tá bem? Comece pelo Mateus 7, 7 até o 7, 11. Aqui só está o 7, 11. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto, do Pai das luzes, né? Aqui é Tiago 1,17. Aqui está escrito Santiago, mas é Tiago 1,17, né? Mateus 8, 2, 3. Apóstolo, para de recitar. Para você, é a hora que chega a melhor parte, que é a hora de citar aquilo que você vai citar. Você vai receber a tua cura aqui. Esse vídeo foi postado para as pessoas que precisam de cura. Eu sou apaixonado por ver pessoas livres das suas enfermidades. Enfermidade, com certeza, doenças, setas inflamadas do maligno, são coisas que vêm do mal para detonar as nossas vidas. Amém? Eu quero que vocês cresçam. Amém? Nesses autocura, tá? A maneira como sair desses problemas que as pessoas se encontram. Teve uma menininha aqui que o pai dela trouxe o caso dela para nós aqui. Ela tinha leucemia no sangue, leucemia aguda, né? E a gente fica com muita dor, menininha de 9 anos, 8 anos. A gente entra na peleja, começa a orar, e às vezes aparece no meio das orações que não está tendo êxito, mas a gente continua a orar, né? A gente tem uma certeza de que vai ocasionar algo. E aí a vitória vem. Estou sentindo a presença dele aqui. E eis que vem um leproso. Perdão, ó. Pega aí, né? Olha meu braço todo arrepiado. E eis que veio um leproso e se prostrou ante ele, dizendo: Senhor, se queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a mão e lhe tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E ao instante sua lepra desapareceu. Jesus disse de si mesmo: Porque tenho descido dos céus, não para fazer a minha vontade, sim para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6,38. Tudo o que Jesus disse na terra era a vontade do Pai. Era a vontade de Deus em ação.
Se queres saber a vontade de Deus, olhe para Jesus. Tá? La sanidade, la obra de Jesus. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como ele andou fazendo bem e sarando a todos os oprimidos por o diabo. Atos 10, 38. Um ato deve estar claro na sua mente. Cristo é o sanador, o curador, e Satanás é o opressor. Tá bem? Aqui não tá com versículo bíblico. Isso aqui é palavras do Kenneth. Tá? Também defendo ele, sem o tê-lo conhecido, pelas obras que ele fez, por estar lendo a segunda vez todos os seus livros. Tá? Defendo ele, sou fã dele. Não idolatro, mas sou fã dele. Tá? Por um homem que foi tão fundo e deixou tamanha preciosidade para nós. E agradeço pela vida do R.R. Soares, a qual é o canal da tradução de muitos desses livros, tá? Para o português, né? Para que nós pudéssemos ter acesso a essas excelentes obras. Tá bem, queridos? Excelentes obras. Tá? Aqui diz em João 10:10, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. E veio, vírgula, mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância, tá? João 10:10. Então, queridos, aqui está sendo uma soma de palavras que você tem que citar para que as coisas devam fluir, para que as coisas devam acontecer. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando e pregando e curando toda enfermidade e toda doença do seu povo. Eu quero glorificar a Deus, que Deus deu condição desse pobre coitado, que era um pobre coitado, hoje eu sou um servo de Cristo, um filho de Deus, um anunciador do Evangelho, um pregador da sua palavra, né? Mas isso é tão tremendo que Deus permite hoje que nós, por tomar posse dessa palavra, venhamos a fazer as mesmas obras que Jesus fez. Onde a gente passa, as pessoas são curadas, as pessoas são saradas, as pessoas são transformadas. Estou sentindo a presença do Pai aqui. E Deus acabou de me dar 2 comandos enquanto eu falo com vocês. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Poderoso. Ele é tremendo. Ser glorificado Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ele está aqui, queridos. Eu tenho que continuar, mas meus braços, os pelinhos que tem, tudo arrepiando aqui, ó. De certo vos digo, o que crê em mim, as obras que eu faço, ele fará também. E fará também maiores, porque eu vou para o Pai. João 14:12. De certo os digo, ele que em mim crê, las obras que eu lo hago, ele as hará também. E aún maiores hará, porque eu vou ao Padre. Queridos, é tremendo. Isso tinha que estar escrito nas paredes das nossas casas, porque es muy fuerte, es muy bueno, es muy terrible y adorable y maravilloso, hermoso, grandioso. Cristo es todo. Aleluia. E Marcos 16:15, lema do Kenneth, lema da minha vida, tá? Ele les dijo, id por todo el mundo e predicai el evangelio a toda criatura. E estes sinales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrão sus manos e sanarán. E eles disse, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, vocês expulsarão demônios, sobre os enfermos porão as suas mãos e os sararão. Tu pode tomar posse disso para a tua vida. Eu lhe convido, meu querido, você que está ouvindo esse
audiobook com alguns extras que eu vou colocando nos audiobooks, alguns ensinamentos. E isso aqui não é para ser ouvido, isso é para ser praticado. Amém? Não vai faltar nada para você operar depois de ver esse livro, tá bem? Se você quiser se aprofundar mais, a gente tem um curso somente de cura, que é online, são 30 aulas de meia hora, que nós temos no site www.comandoaguia.com.br. Se você quiser vir para um treinamento aqui na base, tá? A base tem 108 camas, né, dormitórios, chuveiros, cozinha industrial, tá bem? Você é nosso convidado, todo terceiro final de semana do mês tem. Mas antes de você comprar passagens e vir para cá, faça a sua inscrição, converse com a nossa equipe pelo 44999283030, para você vir aqui e a gente deixar tudo pronto, para ter a tua vaga aqui, para estar a tua cama aqui, porque tem treinamentos, tem muita gente, alguns tem que ir pro hotel, tá? Se não consegue pegar vaga com camas, aí vão pro hotel, aí vem para cá, mas nós somos cercados de hotéis, Deus que nos plantou aqui para fazer treinamentos de sábado das 8 até as 22, tá? E domingo das 8 até as 23. Com uma vigília no meio das 23 às 2, 3 horas da manhã. Então é um final de semana assim que não é para descansar, é para vir para mergulhar, tá bem? Continuando. Amado, eu desejo que tu seas prosperado. Perdão que eu estou falando em espanhol. Amado, meu desejo é que você prospere em todas as coisas e que tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. 3 João 1:2, tá? A cura, Deus operando no nosso interior. Filhinhos, vós sois de Deus e não haveis vencido, porque maior é o que está com vós do que está no mundo. 1 João 4:4. Fé para a cura, porque de certo os digo que qualquer que disser a esse monte, vai daqui para o mar, e não duvidar no seu coração, e crer que será feito o que disse, aquilo que você diz lhe será feito. Marcos 11:23. Fortíssimo isso, hein? Marcos 11:23. Eu vou anotar aqui porque eu vou escrever na minha parede. Marcos 11. Quanto mais fundo você for para operar a cura, você vai ver que o dom da fé é o mais usado, tá? E não os dons de cura nem os dons de maravilha. Mas você vai chegar lá, você vai entender isso. Não dá para chegar lá correndo e só viver lá. Deus, ele é um dos primeiros que a gente aprende, mas uns que tem que elevar o nível de fé para poder operar, tá? Portanto, os digo que tudo o que pedirem orando, credem que o receberão, e assim sucederá. Marcos 11:24. La oração del pecador para receber a Jesucristo como seu Salvador. Amado Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus. Tua palavra diz, todos que vierem a mim, tá? Não os lançarei fora. Assim que eu sei que não me jogarás fora, mas me aceitarás, assim eu dou graças por isso. Disse isso em tua palavra, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu estou invocando o teu nome, e assim sei que me has salvado, que me tens salvo. Também disseste que se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, se crer em teu coração que Deus se levantou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Creia em meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio que foi ressuscitado dos mortos para me justificar, para a minha justiça. E eu confesso agora que tu és o meu Senhor, porque a tua palavra diz, com o coração se crê para a justiça e eu creio com o meu coração. E agora eu tenho sido feito justiça de Deus em Cristo, e eu sou salvo. Graças, Senhor, assim eu assino essa oração, e aí, queridos, você está salvo em nome de Jesus. Amém? Quero dizer que é uma alegria tê-lo conosco. Nós vamos fazer mais trabalhos como esse, tá bem? Eu já tenho uma da Kathleen Kuhlman ali, de um livro que eu não achei em lugar nenhum,
tá bem? Alguns nós vamos fazer do inglês, mas estou me aprimorando ainda para fazer, não é tão fácil, tá? Mas nós vamos trabalhar nisso, tá bem? Porque nós vamos fazer isso toda vez que o Espírito Santo nos inspirar, nos mandar, tá bem? Nós chegamos ao fim, tá? Do livro La Medicina de Dios, Spanish Edition, tá? Do nosso reverendo Kenneth Hagin, tão amado, tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua família, sua história, tá? Se você ama esse ministério, se inscreva no canal, clica no sininho, compartilha com pessoas, fala, ó, você está precisando de cura, ouve isso aí, também com certeza Deus vai te abençoar, ó, beijo no coração, tchau, tchau.